Oi, Joseph. Oi, acho que agora foi. Ufa! Já Vai estava ser? aqui ficando vermelho. Eu falei assim, entre tomar um gole de vinho e relaxar. Falei, vai ser o que for. Então, é isso. A Tassinari Cafés fica no São José do Vale do Rio Preto, Perfeito. portanto, uma fazenda de cafés carioca, né? Produto Isso aí. local, né? Valorização do terroir. E não vou me alongar porque o Paulo tem bastante coisa para passar para a gente aí. Paulo, com você a palavra. Vamos lá, rapidamente, né? A gente tem quase 40 anos de produção de café. É uma família, sou parte de uma família, tenho mais dois irmãos, Laura e Jorge. E eles são os parceiros aí de estar nesse empreendimento que veio dos pais da gente italianos e vieram logo depois da guerra para o Brasil. A história é muito longa, não vamos entrar nisso. A primeira plantação de café foi em 1982. De lá para cá, são muitas histórias apaixonantes. E de 20 anos para cá, eu me tornei especialista em torra de café, em barista, em professor de barista. Hoje eu trabalho numa rede de supermercado, ensinando pessoas, isso me gratifica. Há 20 anos atrás eu montei uma escola de café que hoje não existe mais. Hoje eu posso continuar essa função de professor, de ensinamento, de dar um que a mais na vida das pessoas, que me gratifica muito, e continuar fazendo isso como produtor e torrefador de café. Esse é o meu Maravilha. trabalho. Fora engenheiro civil, tá? Tá certo. Então, você quer começar falando um pouquinho dos tipos de café? Vamos fazer como no vinho, que a gente fala do processo, vamos dizer, no vinhedo, ou seja, no cafezal, passando pela parte de produtiva e a parte sensorial. Se a gente conseguir cumprir essa jornada nesse tempo, a gente vai estar, vamos dizer, passando uma informação de conteúdo legal e que para eles vai ser um bom aprendizado. Para mim também, na verdade, né? Vamos lá, então. É, Só para ilustrar, antes de entrar no próprio vinhedo, aspas, cafezal, a gente tem que falar que existem duas grandes espécies de café. Uma chama-se arábica, ela é mais sofisticada, é mais rica em aromas, é mais antiga, apareceu muito mais tempo do que a outra. E a outra chama-se canéfora, que vocês vão ouvir falar de conilon ou robusta, mas são linhagens dessa espécie. São produtos totalmente diferentes. E eu estou dizendo isso por causa de qualidade. O robusta, por melhor que ele seja, nunca vai dar a exuberância, a beleza de um arábica. Eles estão tentando, é uma planta muito mais produtiva, faz muito mais volume, no mercado custa menos, mas um arábica excelente e um robusta excelente, a distância ainda é muito, muito grande. Muito E grande. nossa plantação, nossa história é uma plantação de arábica nas montanhas de São José do Vale do Rio Preto, atrás de Petrópolis, um pouquinho aqui no nosso estado. E lá a gente tem café plantado em montanhas. Posso Não botar a é... imagem para você? Pô, por favor. Deixa eu pegar aqui. Essa é uma foto que deve ter uns 15 anos, de um livro que a gente fez, e de imagens, né, junto com uma empresa de máquinas de café expresso. E hoje em dia, com mesmo bastante tempo depois, a imagem retorna. A gente plantou eucalipto em algumas regiões do meio do cafezal para Barravento, mas não foi uma experiência bem sucedida. Hoje a gente retira o eucalipto para voltar a produzir bem nessas áreas de café. É um lugar muito lindo, muito bonito e, para mim, eu sou muito suspeito, né? Só que tudo é feito manualmente, essa é a diferença. Essa aí é uma Essa imagem de 30 anos atrás, né? Essa é a primeira lavoura que foi plantada pelo meu falecido pai. Você vê que ele era um mero geômetra, né? Fez a coisa num risco, num nível belíssimo. A gente consegue ver as curvas de nível. E elas existem até hoje. Essa lavoura chama-se Começo, é o início de tudo. Aham. Perfeito. Pode seguir. Vamos seguir. Então, assim, uma vez você plantou, leva 3 anos para a planta café começar a produzir.
E como um fruto, né, a gente tem que trabalhar muito semelhante ao que imagino que seja o vinho. A gente tem que objetivar colher grãos maduros. O quanto mais maduro esses grãos, melhor. Melhor a qualidade da bebida. Obviamente, né, a gente não faz uma coleta seletiva grão por grão, porque a maturação, por mais homogênea que seja, é impossível a gente colher exatamente naquele estado, exatamente naquele frutinho, naquela maturação plena, porque é um universo muito grande. Então, a gente escolhe um determinado período, onde tenha melhor e maior percentual de frutos maduros, e a gente vai lá e tira toda a planta de uma vez só. Isso existe, aí vocês podem me perguntar, mas em outras partes do mundo, como eles fazem? Em alguns países, a gente está vendo a rama ali em cima, em alguns países, eles vão lá e colhem só as madurinhas. Mas não é porque é uma opção de qualidade, é porque eles estão em clima do Equador, onde eles têm 2 floradas, 2 safras por ano. Se eles não fizerem isso, eles vão perder os frutos mais jovens. Aqui, como a gente ainda tem uma florada, com toda a mudança climática, a gente ainda tem uma florada, um período fixo de florada que é após o inverno, a gente consegue ter frutos dentro de uma média de maturação que a gente vai lá na planta e limpa essa planta. Depois de limpa essa planta, a gente pega esses grãos e leva para o processamento. Aí entra uma outra história que a gente já vai falar. O que a gente está vendo na imagem é os grãos que já estavam secos na planta, né? Então, a gente na planta tem verdes, e a gente só não colhe quando está muito verde, a gente colhe quando tem o menor percentual de verde possível, maduros e secos, que são esses que vocês estão vendo no terreiro de café. Esse é um terreiro cimentado, onde esses grãos que estão dentro do próprio frutinho, o coquinho, né, que o café é uma cereja, conforme a gente viu, quando ela seca, ela murcha e vira um coquinho. Esse terreiro é um terreiro desses cafés que já estavam secos no pé. Os grãos são separados, é uma história que separa, cada grão tem, na hora que você leva isso para o processamento, a gente tem 3 histórias separadas. Uma dos grãos verdes, que são separados por pressão, porque um grão verde é duro, ele não consegue ser espremido. Então, a gente tem mecanismos que tentam espremer esse grão, como a gente não consegue, ele é separado e vai para um terreiro semelhante a esse, após passar por uma prévia secagem de ar morno. Só sobre a colheita, segredos. Paulo, Sim. o Euler perguntou se a colheita ela é manual ou mecanizada. Muito boa pergunta. A colheita, na nossa condição, ela é manual. O único recurso que a gente consegue usar são tipo uns coletadores de azeitona que foram adaptados para o café, umas mãozinhas que fazem isso com motor a gasolina, que derrubam o café, que a gente faz a derrubada desse café em cima de lonas de plásticas que a gente estende toda a extensão daquelas curvas de nível para fazer a coleta desse café. Então, manualmente, não existem nas regiões planas máquinas enormes que abraçam o pé de café, chacoalham os ramos deles para poder derrubar esse café e coletar isso mecanicamente. Mas em montanha, não. Só que, em compensação, a montanha, que nem talvez no vinho, vocês podem me dar uma rebatida nessa ideia, eu prefiro o café de montanha. Sim, é mais elegante. Inclusive, aquela segunda imagem, que é da plantação original, a inicial, a primeira, lembra muito as curvas de nível, né, que tem no norte de Portugal, no Douro, onde os vinhedos são beirando o rio e lá no alto, e com essas curvas fazendo o caminho digamos assim, do relevo, né? Até por conta que, num terreno inclinado, você tem uma exposição maior do sol nas laterais das plantas. Então, você talvez consiga, dependendo da face, ter uma exposição, né, mais distribuída nas laterais das plantas. Isso, na nossa opinião, faz uma diferença. Perfeito. Pode prosseguir. Aí a gente estava falando do verde. Verde
É um produto que não está pronto, mas isso não quer dizer que eu costumo brincar para os meus alunos e falar: veja um carro que está pronto. Ele roda, ele dá para andar. Agora, ele não tem um banco de couro, ele não tem um acabamento, uma pintura perolizada, não tem um rádio, mas ele funciona. Ele tem um fim, ele se bem trabalhado, desde após colheita. Eu estava falando, olha, o verde é uma criança, é um grão que ainda é muito jovem, que se você não cuidar dele com o carinho necessário, botar ele num lugar muito quente ou secar ele de uma forma muito abrupta, ele não resiste, ele desaba e a planta, a semente necrosa e fica feia e dá uma bebida ruim, uma bebida que não é legal. Agora, se você secar ele a 30 graus lentamente, insuflando ar, sabe, deixando ele adormecer lentamente, a gente consegue fazer daquele grão um grão interessante, lógico. Não está pronto, é um carro que não tem todos os acabamentos, mas vai bem e, se bem usado numa composição, torna-se até interessante. Entrando num blend, vamos dizer assim, né? Exato. E aí nós faltamos falar duas outras histórias. Falamos das histórias do verde, e aí a gente fala da história do seco, vamos para o outro lado do seco, que é aquele grão que a gente viu no terreiro. Aquele grão ficou um pouco de tempo na planta, é lógico, a planta tem níveis, alturas diferentes. Na parte superior, onde bate mais sol, o amadurecimento, o maior calor é maior. Amadurecimento fenólico, né? A formação de açúcares, essas transformações e a própria condução da seiva na planta vai para um local maior, superior, em cima, e aí esses grãos da parte superior da planta são os primeiros a amadurecerem. Eles acabam secando primeiro. Então, como a gente separa isso? Simplesmente a gente joga na água, porque os grãos que estão secos flutuam. E aí eles são separados da nossa história. E qual o tratamento? Vão para terreiro para tentar enxugar qualquer água que tenha nele durante o processo de lavagem, e tem que ser revolvido, que é aquilo que vocês viram nas fotos. As pessoas com os rodos de madeira fazendo girar, porque, embora ele já esteja seco, ele ainda não está completamente seco, e a gente tem que ter uma certa suavidade em conduzir ele bem e rapidamente até uma secagem. Perfeito. Faltou o maduro. Faltou o terceiro, que seria o ideal. Que é a estrela. Que são as estrelas. O maduro tem duas histórias que eu costumo contar. Como ele é maduro, é fácil de ser espremido. Quem nunca foi numa lavoura de café, quando for e tiver um fruto maduro, não deixe de fazer a experiência de estourar esse fruto e chupar essa semente na boca. Tá? E degustar essa semente e ver como ela é rica em açúcares e sabores, né? Não de café, mas de um fruto. E aí essa experiência, sabe, que você percebe esmagando esse fruto, a gente transforma isso num processo de recebimento e de transformação desses frutinhos em sementes. Então, a gente, na hora que prensa, a gente consegue separar os grãos maduros dos verdes. Os maduros viram sementes, e dali seguem duas trajetórias que começam a se assemelhar na história do nosso irmão mais velho, o vinho. Existem processos fermentativos que a gente pode pegar essa semente, né, e deixá-la dentro de um tanque com água, às vezes com leveduras, às vezes somente com a microfauna que está no ambiente, e essa microfauna vai digerir essa mucilagem que está em volta dessa semente. Se você quer imaginar uma semente, imagina uma ameixa madura. A gente está querendo a semente dela. Então, aquela polpa a gente retira de um processo fermentativo, que é deixar os micro-organismos da natureza tirarem aquilo. Agirem. A qualidade dessa semente, que é o grão do café que vai ser torrado, muda. Por quê? Porque a natureza avisa para aquela semente, quando perde aquela mucilagem, que ela vai nascer.
olha, você vai nascer. E aí existe uma controvérsia, uma polêmica, uns dizem sim, outros não. Na minha maneira, talvez mais poética de enxergar, eu acho que o grão é uma vida, cada grão é uma vida, vai falar, pessoal, vamos nascer. E aí eles disparam hormônios e começam a transformações de açúcares e fazer mudanças no processo, que isso vai refletir em corpo, em características aromáticas. O que acontece nesse processo fermentativo é que, a exemplo do que acontece na barriga do pássaro que come e faz o famoso café do jacu, do copi luwak, é que descobriram que a gente pode pegar o fruto maduro e botar ele num ambiente anaeróbico. Olha o vinho aí inspirando a gente, né? A gente é criança, está aprendendo a beça com vinho. Num ambiente anaeróbico, quem sabe inoculado com leveduras específicas, elas vão causar transformações metabólicas nessa polpa e que vão acabar lentas, levam dias. A gente ganhou um concurso 2 anos atrás no estado do Rio, melhor café do estado do Rio, num processo que eu tinha acabado de aprender e foi, assim, super interessante. Porque a gente construiu o café vencedor lote a lote, pequenos lotes, e ia pesquisando, vendo o resultado, dias de fermentação, dias de anaeróbico, resultado, tempo, secagem. Então, assim, esse processo fermentativo é uma novidade, isso é coisa recente que foi inspirada no que acontece na barriga desses pássaros ou desse gato lá na Indonésia. Então, eu vou chamar de gato para a gente não ficar descrevendo o bicho muito. Então, assim, essas fermentações começam cada vez mais a dar origem a cafés super especiais. Isso acontece em outros lugares do mundo, tipo na Etiópia, no Quênia, no meio de uma mata, por conta do tempo de colheita, do tempo que cuida, do ambiente. Então, a gente começa a tentar dar uma ajuda, não é forjar, não é fazer uma coisa falsa, eu falo que é dar uma mão para a natureza para facilitar esse processo. Então, falamos em 2 processos fermentativos, no fruto inteiro, que é a novidade, ou no fruto descascado, que é no tanque, colocar com água, que a gente faz isso há quase 40 anos. Ô, Paulo, uma pergunta que surgiu aqui é: tem um tempo exato ou um limite para lidar com esse fruto maduro, de modo a ele não brotar? Como é que como você administra isso? Olha, a pergunta é complexa, se for olhar no ângulo. Assim, o grão maduro, se ele ficar numa condição ali, logicamente, ele tem água, ele vai querer se ativar, mas ele precisa de um estímulo externo de perder essa mucilagem e de ter umidade para isso. Por isso que dentro do tanque a gente consegue dar essa informação para essa semente. Ou o fruto amadurece, cai por terra e começa a criar, né, ou dentro da casca, ele está dentro da casca, começa a criar um ambiente úmido, uma perda dessa mucilagem, que ele avisa e o grão nasce em cima de onde ele caiu. Isso a gente tem fotos de grãozinhos que essa perda é um recado que a natureza dá para a semente e fala: olha, se você está sentindo que está bem e está perdendo essas roupas, está na hora de você sair para o espetáculo. É lógico que tem que ter o palco, tem que ter tudo certo, senão não tem espetáculo. Tá certo. E o último seria descascar essa semente, não fermentar, né? Num trajeto, então, falamos dos trajetos fermentativos, que tem essa nova fronteira aí de fermentar o fruto inteiro e depois processar ele, tirar a polpa, ou tem tirar a polpa simplesmente e deixá-lo secar com um pouco daquela mucilagem naturalmente. É lógico que envolve um cuidado grande e o desafio do produtor de café é secar o mais depressa sem agredir o fruto. Não adianta eu botar num vento super forte e quente que eu vou quebrar aquela estrutura celular que está lentamente encolhendo e se enrijecendo. Se a gente secar muito depressa, a gente perde qualidade. A gente tem que fazer igual o peru, né? Dar um álcoolzinho para ele ficar legal e para a gente adormecer ele.
Na nossa latitude, em geral, é o período de colheita? O período de colheita é o inverno. Boa pergunta, nossa latitude. Muito boa pergunta, isso mesmo. No inverno. Começa agora em maio, na nossa propriedade lá. Nós começamos no início de maio, e esse é o certo, né? E não é inverno, mas beirando, já entrando inverno, e vai até agosto. São 100 dias na nossa propriedade que ela é abençoada pelo seguinte: as faces vão subindo lentamente. Então a gente começa nas regiões mais baixas e vai subindo para as regiões mais altas, que vão amadurecer mais tarde. Isso nos dá um fôlego para ter pessoas para conseguir executar a colheita. Porque se fosse uma região plana, que nem a gente citou, você teria que colher tudo muito rápido. Por isso que a região plana, por mais eficiente que ela seja, a gente não consegue ter essa colher de chá ou de café para poder colher isso a tempo, né? Tem que ser muito rápido. E na montanha a gente tem essa bênção aí de ter esse retardamento das maturações. E um pé de café dura quantos anos? Uma outra pergunta que fizeram aqui. Maravilhosa pergunta. Aquela lavoura que você mostrou, que eu chamei de começo, está lá até hoje. Então, já tem 40 anos que aquele pé de café. Aí você me pergunta, mas Paulo cresce indefinidamente? Não. Imagina, sabe, 2 indivíduos. Eles vão crescendo, e esses são os braços dele, e vão se tocar. Quando eles se tocam, eles não produzem mais aqui, porque não entra a luz. Então, eles vão produzir só nas pontas. Aí a área fica improdutiva e muito ruim de trabalhar. Custa muito mais, fica onerosa. Então, o que a gente faz nesses galhos? Ou a gente corta eles e faz uma poda esqueleta, como nos vinhedos, a gente poda, ou se a gente atrasar muito, a gente tira a planta completamente, corta ela no chão, a 30 centímetros de altura, e reconduz, refaz, redesbrota, e cria-se uma nova planta, renasce uma nova planta em um novo sistema secundário radicular também. Ou seja, quando você corta, você ara a terra indiretamente e renova toda a parte secundária da planta. Olha, só mais uma pergunta ainda falando do cafezal, para a gente poder entrar no processo, né? De torra e tudo mais. Sim. Foi feita uma pergunta: cafeicultores RJ, quais são os seus cultivares? Nós temos lá catuai amarelo, vermelho. A gente tem um pouquinho de bourbon amarelo, mas assim, foi uma experiência pequena. A gente tem um pouquinho de algumas variedades, sabe? Tem um pouquinho de arara que a gente plantou lá um pouquinho, que é uma variedade nova. Tem um pouquinho de ITR, que é um café do Paraná, também resistente, o sistema radicular dele é mais resistente, mas são pequenas amostras. Nosso grande volume, nossa história, vamos dizer, chama-se Catuai. Catuai é um cruzamento do mundo novo com caturra. Dentro dele, na genética, tem 75% de genética Bourbon, que é um grão é o que tem, ao longo do tempo, uma tradição de bons cafés. Existem outros, né, que aparecem, mas é o que a gente tem, e, embora mais sensível a doenças, a gente acredita que a qualidade dele em taça eu gosto. Eu sou fã desse café. Legal. Então, pode prosseguir, Paulo. Aí vem, a hora está passando. Quase na meia hora de live, tá? Eu dei uma olhada no relógio aqui meio escondido, né? E é rápido. Aí vem a torra. Bom, só para concluir, os cafés têm que ser secos suavemente, e depois eles vão ser armazenados em tulhas antes de descascar e tirar aquelas roupas que tem protegendo aquela semente. Mesmo a semente que a gente já tirou a polpa, ainda tem outras casquinhas, vamos dizer assim, protegendo aquela parte, o embrião central, o endosperma ali dentro, a semente propriamente dita, que vai ser torrada.
Então, Certo. assim, isso, e a gente precisa deixar ele descansar para igualar essa desidratação e para igualar alguns processos enzimáticos e tudo mais, até da própria vida daquele embrião que está ali, deixar ele acalmar. Após isso, eu recomendo pelo menos um mês descansar para poder desenvolver e perder um pouquinho aquele gosto de coisa muito fresca. Né? Às vezes, quando a gente torra um café muito recente, ele está meio assim, meio com nota de não está ainda desenvolvido. No e a vinho gente tem que acontece esperar. nota vegetal. Seria uma nota vegetal? Eu posso te dizer sim. Lógico, um grão verde vai dar uma nota vegetal e a gente trabalha isso na torra para tentar minimizar. Nos grãos que a gente usa esse grão verde. Né? A gente tem uma linha na Tassinari lá mais simples e a gente faz uso, a gente assume isso, né? A gente não esconde o filho, é mais simples, de maneira nenhuma. A gente trata ele e educa ele para ele ser exuberante. E é isso que a gente faz. Mas, assim, a torra, eu perdi o que eu estava falando. Falei do filho exuberante, fiquei emocionado aqui. Tenho duas filhas aí. Você estava falando do processo de deixar ele descansar um pouco por um mês. Sim, para perder esse gosto. Um gosto. Isso, exatamente. Tanto no maduro também. Embora ele esteja plenamente maduro, ele não é que ele tenha esse gosto, ele ganha mais sabor. Isso é a minha experiência que a gente tem ao longo desses anos todos de observar isso. Eu gosto muito de deixar, às vezes, o café descansando pelo menos 3 meses. E se ele for natural, então, talvez até um pouquinho mais. Se ele estiver no coquinho, talvez até um pouquinho mais. Essa é a nossa prática. Agora, tem opiniões diversas em todos os lugares do planeta. Sim, tem opiniões diversas. Claro. Isso aí é a mão, é a sua mão, né? É a sua forma de fazer a sua assinatura, no final das contas, né? É isso que deixa a gente inspirado, né? A possibilidade, assim, a alegria que a gente tem da expectativa de produzir, isso já é apaixonante. A gente está vivendo com aquela planta um tempão, cuidando daquela planta, então a gente cria uma expectativa de saber ao final de um ano de trabalho como que ela está. Agora, depois entra, sabe, essa expectativa do trabalho de torrar. E o café não para aí, né? A gente vai chegar daqui a pouco, ainda tem o trabalho de quem vai preparar esse café depois. Sim. Essa aqui é uma magia que a gente precisa do consumidor, da pessoa que está ali conectada com toda essa cadeia amorosa que é em volta do café. Perfeito. Então, aí já chegamos na torra? Aí nós chegamos na torra. Aí eu gosto muito de brincar, né? A torra, né? Eu costumo falar lá para os meus alunos, se o café fosse um ser, fosse uma pessoa, o torrador, junto com o equipamento de torra dele, seria o terapeuta dele. Ele tem a possibilidade de mudar a vida daquele cara. E eu gosto de brincar assim, às vezes você pega um indivíduo tímido, bacana o cara, pô, um grão maravilhoso, mas se você não trabalha ele direito, ele vai ficar tímido, não vai sair de casa, ninguém vai conhecer ele, ou se conhecer não vai nem perceber. Essa imagem é muito real. Eu vejo, às vezes, julgando lá no supermercado cafés, eu vejo cafés que não foram trabalhados adequadamente na torra e que não desenvolvem, são bons cafés. É uma pena que aquele torrador não soube desenvolver aquela história. Agora, em compensação, quando pega um bom psicanalista, um bom terapeuta, ele vai transformar aquele cara num galã, sabe? Florzinha no dente e tudo. Então, o Christian falou que você é um filósofo, Paulo. Pô, que nada, poxa. Eu curto muito. A torra é uma magia, é uma alquimia. Imaginem vocês, assim, uma variação de calor num determinado momento de uma história que, vamos dizer, dure 15 minutos, um pequeno calor, 30 segundos a mais ali, ou 10 segundos a mais na hora de tirar, são personagens completamente diferentes, sabe? Você pode transformar aquele cara num desastre, aquele cara pode simplesmente desaparecer.
a gente pode acontecer, tem torras, tem processos para as pessoas que exageram nas torras, que é desmontar aquele indivíduo, transformar ele em carbono, voltar às origens. Você consegue falar, assim, em tópicos, qual é a intervenção que a torra faz, o que ela Claro. O que ela consegue tirar? Vamos lá, vamos lá, assim, como é que é a torra? A gente tem um período, né, o torrador é um tambor que a gente injeta ar quente e também calor nas partes metálicas onde vão ter contato com o café. Cada torrador é um automóvel diferente, vamos dizer assim. Alguns são mais velozes, outros mais lentos. Uns são muito mais bem acabados e muito mais elaborados, outros menos. Qual é o objetivo? É mandar calor, seja de condução e de convecção, pelo ar quente ou pelo contato, numa dose igual uma receita de culinária, né? Igual uma receita, que você consiga fazer essas transformações químicas e físicas dentro daquele grão. Sim. Então, assim, a primeira etapa de uma torra é secagem. E a gente leva os primeiros minutos da torra secando aquele grão. Ele perde a cor, e aí, no momento que ele começa a perder a cor, os cloroplastos, o que dá a cor verde dele se perde, ele desidrata. No momento que começa a desidratação, a gente parte para outras reações de pigmentação. Aí a gente vai falar em Maillard, e caramelização, e estéquia. Tem um monte de reações químicas que acontecem ali, que fazem a transformações de aminoácidos e açúcares em compostos aromáticos e caramelos. O que a gente sente de doçura no café são caramelos, não são mais açúcar. O açúcar se transformou, virou caramelos. E os compostos aromáticos, toda essa exuberância é formada por essa transformação nesse período que vai da metade até vamos dizer assim, a 2/3 da torra. Isso aqui, para o final, é onde a gente faz o acabamento, onde a gente desenvolve os aromas finais, foram depois de um pequeno sinal que o café nos dá, que é estalar. Ele cresce por causa das pressões que se geram ali dentro e ele estala. A partir dali, a gente tem 3 minutos para decidir a vida da gente, tirar o café e parar aquele processo. Se você não parar e parar rápido, ele fica flat, ele fica sem graça, ele fica baked. Então, são 3 minutos de angústia, sabe? Você cheira, você vai, você cheira, você vai. É iterativo. É por isso que a torra artesanal é uma bruxaria. Porque você cheira e vai, por mais que você tenha medidor de temperatura, cronômetro, visual, você cheirar, vocês sabem disso, o vinho, né? É importante. São nesses 3 minutos que você define se a torra é clara, média ou escura? Perfeito. Obrigado pela pergunta. Exato. A gente tem uns 3 minutos para dizer da torra clara à escura. E ali, entendam, quando a gente fala em torra clara, não vamos falar em torra crua. Existem algumas confusões. O café, tem gente que torra tão claro que eu falo assim, pô, mas você não terminou o serviço, sabe? Então, assim, eu não gosto de andar muito no ambiente claro demais, porque você tem que tomar esse cuidado de desenvolver o potencial daquela planta. É lógico que, às vezes, um café extremamente floral, sabe? Uma raridade, um café que isso não é normal, a gente não vai ir para meio de torra, porque a gente vai partir mais para o caramelo, chocolate, amendoado, vai mascarar. Vai mascarar. Então, a gente deixa ele na região. É facinho de entender. Moléculas mais leves tem que tentar ter uma torra mais clara. Moléculas médias, se tem uma predominância dessas moléculas, torna intermediária. Moléculas mais pesadas, eu acho que ali a gente chama de o lado escuro da força. Você andar ali no lado escuro da força, você tem que ser muito, muito sagaz, sabe? E ter nas suas mãos um grão com uma resistência a receber calor muito grande, porque senão você queima.
Esse lado escuro aqui é perigosíssimo. Se você não tiver um café super estabelecido, estruturado, as células dele não forem muito rígidas, a gente não vai conseguir desenvolver. Aqui no canto dos mais pesados, especiarias, talvez uma fruta vermelha, mas se você bobear, você vai para o carvão, vai para o defumado, vai para o fio tostado, e aí já era. A indústria tradicional gosta muito de falar do forte, extra forte, numa intenção de usar cafés mais fracos e mascarar isso tudo. Então, a gente tem que tomar cuidado com forte e extra forte, que isso significa queimado e extra queimado. Tá certo. Tomar cuidado. O Euler perguntou se a torra interfere na acidez do café. Muito bom, muito boa pergunta. Sim, no início da torra, vamos dizer que o nível de acidez é o seguinte, torra clara, acidez começa a subir, torra média, para mim, atinge o ápice, um pouquinho antes da média, atinge o ápice e depois vai começando a cair. Esses ácidos se transformam em outros que dão amargor. Quer dizer, a percepção de acidez cai e realmente eu digo que a acidez é a alegria, a acidez é o café falar com você, né? É o que você falou do vinho, né? O vinho ser um vinho chato. E o café torna-se chato se a gente perder o brilho, a acidez, a conversa e a gente perde. Então, Paulo, vamos falar um pouquinho do trabalho do barista, da preparação do café, para a gente poder chegar na análise sensorial. Vamos lá, é importante. Pô, o tempo está voando e a gente estava aqui. O papo tá bom, hein? Pô, tá voando. Então, assim, terminamos, o café torrou, resultado bacana, aí entra o preparo. O preparo é você é o barista, né? A gente tem os baristas que super mérito, mas assim, todos nós somos baristas a partir do momento que a gente decide preparar e interagir com o café. Esse lado da bebida café é um outro universo, que é uma culinária. Você entra, o café inspira muita gente, eu falo para os meus alunos, gente, café é a porta de entrada para a culinária. Essa interação com o produto, proporções, tempos, temperaturas, dosagens, moagens e tudo mais, é você cozinhar qualquer comida. Então, eu comecei assim. Eu aprendi por causa disso. Gastronomia. Então, assim, o barista, o papel da gente como atuador, coadjuvante do preparo, né, nos dá essa oportunidade. O barista vai ali e sensibiliza. Você, para preparar um bom café, você tem que moer aquele café adequadamente ao preparo. Você tem que prestar atenção na temperatura da água. Água acima de 92 graus, 93 graus, você tem que tomar cuidado. Porque tem gente que ferve a água, uma pergunta, né? Ferva a água para preparar o café? Não, você vai queimar. E se não acredita, teste. Eu falo para nunca acreditar em mim. Eu falo para assim, experimenta. Então, assim, como é que é a dica para o cara que está em casa para preparar, saber que não chegou no... Quer dizer, não está frio ainda... Maravilha. Aqui no nível do mar, se fosse lá nas montanhas lá de Petrópolis, eu diria um pouquinho mais. Aqui no nível do mar, a água começou a ficar leitosa, ficar meio turva, pode parar, está 90 graus. Não espera nem começar a aparecer as primeiras. Começou a dar aquelas bolinhas no fundo, micro bolinhas, elas nem começaram a subir, está ali. Pode ir, vai com fé, que aquela é a temperatura de preparo. Outra coisa importante é o tempo de contato. Se você demora muito, né, eu costumo dizer, água e café é um namoro. Se você deixa rolar muito tempo, se é muito curto esse tempo dessa conversa, não vai rolar. Eles vão se separar e não deu. Agora, se for muito longo, dá divórcio, dá pancadaria, entendeu? Não vai tirar o que tem de ruim de dentro do conteúdo. O café tem 30% de coisas que você extrai, mas o que interessa é até 20%. Né? Pessoal, tem gente que vai a 22%. Eu falo, vai até 18%, porque deixa um restinho desse relacionamento guardado mais para frente. Mas não passe de 20%, 22% do peso daquele café. Mas estão perguntando aqui sobre a cafeteira italiana, né? Que a água ferve para subir.
Boa pergunta. Eu estou sendo até proibido dos meus parceiros de trabalho. Falo assim, Tassinari, para de falar na moca italiana. É porque meu café é de todo dia, né? Eu fiz um tutorial que está lá na Tassinari Café, super legal, falando sobre a moca. O que acontece? Alguém pode perguntar, a água ferve e queima. Mas tem uma pegadinha interessante. Dentro do fundo do tanque, a água que está ali embaixo não está fervendo, ela está quente. Ela está quente. O tempo de contato dessa água é muito curto. O café passa muito rápido. E assim, sensorialmente, essa dúvida eu tiro, né? Como engenheiro, eu queria furar, botar uma sonda ali dentro, eu ainda não fiz isso, para medir exatamente a temperatura ali dentro. Eu tenho certeza que por convecção, ali embaixo é mais baixa. A temperatura é menor. E ela entra uma temperatura do fundo, não a temperatura de que está ebulindo na parte superior. Só que o tempo de contato é muito curto. E aí eu falo, na moca, a grande dica é não deixe o vapor, a água acabar e o vapor passar por dentro da borra do café, que você vai ter uma surpresa desagradável. O café passa de ser maravilhoso, sabe? Ele passa a ser queimado. Isso eu noto porque de milhares e milhares de vezes a minha esposa está ali do lado, está rindo, né? Que eu faço café todo santo dia, eu faço uma moca e já fiz milhares de experiências. Então, assim, não deixa a água muito quente demorar essa conversa que vai dar divórcio. Entendi. Beleza. Então, tem a moagem que também define, vamos dizer, a capacidade de extração, né? Se você moer demais, vai extrair muito, né? Perfeito. Quanto maior a superfície de contato, mais exposto está o seu café a soltar o que ele tem. Então, eles estão facinhos nessa conversa, né? Tipo assim, tá facinho, solta muito rápido. Se você tem ele mais grosso, as partículas maiores vão servir de filtro para próprio substrato que está ali dentro, para o próprio soluto que tiver ali dentro, sair sendo filtrado pelas próprias células da partícula grande. Então, leva mais tempo para a água entrar lá dentro, para poder translocar, para poder haver uma dispersão desses solutos, e aí a gente vai ter o sabor do café. Cada método é diferente. Eu fiquei de dar uma dica do moinho depois, do moedor, porque para quem viaja, né? Agora na quarentena ninguém viaja, mas se Deus quiser, a gente vai voltar tudo ao normal, com uma outra perspectiva de vida. Isso que vai ser o bacana. Então, quem viaja depois para os Estados Unidos, anota esse nome, que é a coqueluche, eu adoro esse moinho, chama-se Capresso. Capresso. Custa $100, não é barato, mas ainda mais com dólar, o preço que ele está. Mas vale cada centavo. Ele moe de fino, quase expresso, até para você fazer uma extração, um cold brew a frio. Legal. Tá certo. Então, eu aí queria falar... já está chegando ao final. Eu queria falar assim, da nossa alegria de estar aqui, né? Quem quiser depois conhecer também a Tassinari Cafés, a gente tem lá, a gente vai estar lá respondendo perguntas. A gente se orgulha muito de torrar um café, de ter uma história do café, de ter um café com DNA, sabe? Que a gente produz aqui no Rio, torra aqui no Rio. Vocês têm visitação? A fazenda está se preparando, estou convencendo os meus 2 irmãos que estão aí assistindo, que isso é o futuro, sabe? A gente associar parcerias, sabe? De desenvolver, as pessoas vão adorar conhecer esses universos, o universo da torra, onde está lá a Tassinari Café, o universo de uma novidade que a gente não falou. Em outubro do ano passado, nós começamos a fazer uma transformação na propriedade, e uma das partes mais lindas, é uma pena que eu não tenho uma imagem, a gente plantou 1,25 hectare de vitis vinífera Syrah. E tem um tiquinho de Cabernet Sauvignon e um tiquinho de Sauvignon Blanc. E os irmãos, então, estão viciadíssimos aí nisso. Parece que a gente descobriu uma novo Terra Prometida. Uma nova aventura, né? Não, é apaixonante, dá trabalho,
É lógico, nós não somos um vinhedo orgânico, assim, se a gente conseguir fazer um bom vinho dentro do tradicional para a gente começar a aprender e tomar gosto, vai ser maravilhoso, vai ser uma homenagem muito grande. Isso apareceu numa brincadeira, sabe, numa palestra que eu dei. Eu vim descobrir essa questão de vinhos de inverno e tudo deu tão certo, né? Lógico que se deve muito aos esforços dos irmãos e do carinho que eles estão empenhando nisso e que a gente está botando nisso. Então, a gente está começando a ter café e vinho e a gente vai juntar o turismo, se Deus quiser. Vai Então, dar certo. já tem muitos comentários que querem fazer um grupo para visitar a propriedade. Então, vai ter. Olha, é lindíssimo. Não estou falando porque eu sou suspeito, mas é um lugar assim que a própria prefeitura lá da região nos incentiva imensamente a prosperar com isso. E está dentro dos planos. A gente tem bons planos para lá. E se Deus quiser, a gente vai ter isso muito Vamos breve. falar um pouco dos seus cafés? Sim, a gente tem na linha da dos seus Tassinari, produtos? da Tassinari Café, o pessoal entra lá no nosso Instagram, Tassinari Cafés, e lá quem entrar da ABS lá e falar hashtag live ABS, a gente tem 15% de vocês aí de desconto. Tem, pô, a gente tem que prestigiar vocês e de ser muito grato a essa oportunidade. Nós temos o Ouro e o Nero, e aí o Ouro e o Nero são exatamente o mesmo produto, só que lembra daqueles 15 segundos de diferença em mudar a personalidade do indivíduo? Exatamente. Aham. O Nero é um pouquinho mais torrado, ele tem outras características, e o Zoli é aquele filho mais jovem, né? Mas não é tão exuberante, mas ele é feito com uma arte muito grande, é um produto artesanal e é um produto para o dia a dia e tem um super preço para quem quer ter um café de dia a dia, sabe? E de qualidade, né? E de qualidade com história, com um DNA. A minha filha, a Gabriela, fala uma coisa bacana. A gente tem um DNA na história, sabe? A gente tem uma pergunta, né? Como é que eu acho um café bom? Que tem uma história que você possa ver que é verdadeira, que, se possível, esteja perto de você e que tenha muito, muito artesanato e amor ali dentro. Esse é o segredo, não dá erro. É igual vinho. Você, quando conhece o cara da vinícola, a história dele, sabe das dificuldades dele, da poesia daquilo tudo, você se conecta. O café é igualzinho. Com certeza. Eu agradeço. Agora, Paulo, nós temos tempo ainda para falar um pouquinho da análise sensorial. Eu acho que vale a pena. Opa, então vamos rapidinho, que eu estou apavorado aqui com a hora. Pelos meus cálculos, tem 8 a 9 minutos ainda. Pô, maravilha. Então vamos, puxa, então meu relógio está adiantado, que bom. Vamos lá, análise sensorial. Como é que eu, Paulo, abordo um café? Eu não entendo de análise sensorial do vinho, mas eu uso essa metodologia que eu uso no café para perceber o vinho. E é lógico, eu não sou páreo para ninguém, mas a gente aproveita muito o vinho. Então vamos lá, no café, a gente sensorialmente, não estou falando de uma prova oficial de café detalhada, não vou entrar nesse mérito. Mas, assim, na abordagem simplificada que eu faço lá na torrefação, no laboratório da gente, primeiramente, eu cheiro a fragrância do pó. Ali vai te dizer muita coisa. Depois eu cheiro novamente os odores que vão sair quando eu botar água ali dentro. Eu cheiro novamente quando eu romper a crosta que se forma, que boia por cima do café quando eu coloco, boia por cima da taça quando eu coloco a água quente. Então, essas três coisas eu não botei em boca, eu estou sentindo fragrâncias, depois odores, mas ainda não virou aroma. Beleza. Depois de quebrar... Isso é sem filtrar. Sem filtrar. A gente coloca o café numa prova oficial, a gente bota numa tacinha pequenininha, 10 gramas de café para 150 ml de água. Se alguém quer uma receita breve para fazer um café em casa, uma grande regra você vai usar da água de preparo 8%.
Se não lembrar, pensa nos 10% que você não vai errar. Não vai errar muito, né? Não, pensa 8%. Meu número da sorte é 8, então 8% da água de preparo. É logicamente que uma parte da água vai ficar agarrada no pó, tá? Então você não vai ter toda a água de preparo, não vai sair do outro lado. Só lembrando isso, mas é uma dica que dá bem certo. É lógico que a gente não está falando da moca nem do expresso, são outras coisas. Mas um café coado ou na prensa francesa já é bem legal. Voltando lá do sensorial. Uma vez o café pronto, o que a gente observa? Vamos dizer que a gente está tomando um coado, esquece mesa de prova. Tomando um coado. A primeira abordagem que eu faço quando eu boto na boca, para mim, Paulo, eu quero perceber a acidez. Se ele não falar comigo, é lógico, que ele tiver muito ácido, opa, que café é esse? Acidez prazerosa, aí eu estou conhecendo aquele cara, aquela artista, ou aquele artista que mora na cobertura, maravilhoso lá, sabe, aquele famoso. Não, não é. Mas pô, ele tem que estar bacana, ele tem que falar com você. Se ele não falar com você, ou seja, a acidez não falou com você, já está um pouco diferente. A segunda coisa, que já vem casadinha, eu gosto de 3 vetores, eu simplifico em 3 vetores. Acidez. O outro corpo e lembrança. Eu gosto de brincar. Você saiu com a pessoa, no dia seguinte você vai ligar, então a lembrança é essa. Então, se você botou na boca, desceu redondo, tá untuoso, né? Eu gosto, a minha esposa está aqui, aquele primeiro beijo na boca, sabe? Então, assim, tá bacana, né? E a lembrança tem que ser boa. Quando você ficou redondo, as sensações de boca, beleza. E a outra parte? Doçura, a sensação de boca também, que é o outro vetor, e aromas, né? Que você vai sentir, aí vem as notas, surpresas, algumas excelentes, algumas não tão boas, e vocês se aventuram. Meu conselho, saiam de café forte, extra forte, pelo amor de Deus. Perfeito. Teve uma pergunta lá atrás que encaixa agora quanto ao corpo, né? A torra, ela é responsável pelo corpo? Não tem nada a ver com o corpo? Não, tem sim, tem sim. Eu gosto de, assim, a acidez, eu já disse, ela desenvolve antes da metade e depois começa a cair. O corpo começa, cresce também no meio da torra e depois despenca. Por quê? O café começa a entrar numa segunda etapa, que ele estala novamente por questões de pressão de gás carbônico que se forma lá dentro. E nesse estalar, ele começa a botar para fora os óleos. E aí você começa a perder corpo, sabe? Esses óleos começam a se transformar, as temperaturas já estão ali a 225 aí começa a subir, você vai começar, aqueles óleos começam literalmente a queimar. E queima, os óleos queimam. Você pegar o azeite e botar na panela, você vê, depois de certo ponto, ele começa a fazer fumaça e aí ele está indo embora. É fácil de entender. É fácil de entender. O pessoal perguntou de novo como é que vai ter o desconto como que se compra o café sem ser no Zona Sul, que é onde você tem ele disponível para compra. No site da Tassinari Cafés, ali no Instagram, se você entrar no Instagram da Tassinari Cafés, você vai ver lá rodando a página que vai ter um linkzinho, vai ter eu não entendo muito bem de Instagram, mas eu vi que se você entrar lá, você tem lá uma maneira de você conseguir isso. E se você colocar ali, já minha filha está me ouvindo aí, vai ter lá, a gente pode criar essa hashtag agora, hashtag LiveABS, pronto, e a gente já dá o desconto dos 15% para vocês. Maravilha. E dos 3 cafés, dos seus 3 produtos, você gosta mais de qual, particularmente? Olha, depende da temperatura da água. Se der tempo, conta uma história. Eu tomo ouro, mas se eu fizer numa prensa francesa com a água mais fria, né, a 85 graus, antes até de aparecer as bolinhas, o café Nero fica uma pancada, vira um chocolate.
É Eu mesmo? descobri isso no deserto do Atacama. Eu levei a minha prensa Ah, francesa, o meu moedor, e lá é 4.000 metros de altura. Eu fiz isso de propósito. Eu sabia que seria a isso água aqui? evapora. Seria isso aqui? Não, né? Esse aí, Não. exatamente. Pô, que legal que você achou essa foto. Isso foi no Salar de Uyuni. Exatamente. É isso aí. Isso que vocês estão vendo aí, nesse branquinho, não é neve, não, é sal. E ali a gente compartilhou, estou com minha esposa aqui do lado, a gente fez compartilhou com os franceses que estavam lá, falou, isso aqui é café Aham. brasileiro, olha só como é que isso aqui é bom. Ó. E foi assim, um dos melhores cafés da minha vida. É, Foi. A né? sensação de estar lá e preparar o café, isso é que o café nos oferece. Essa conexão, essa emoção de estar interagindo com esse produto. Então, Agora, pessoal, quem tá. Desculpa, pode falar. essa história só acontece se você, do outro lado, da onde você está vendo o café, tem uma história. Aí você junta a Exato. sua com a história do café. Vamos Então, lá. eu queria. Acessei o Instagram de vocês e é muito bacana. Eu recomendo que o pessoal gaste um tempo navegando. Tem Obrigado. uma sequência de fotos dessa sua experiência. Aparece você moendo café, não é isso? Não tem um videozinho de você moendo café? Tem no hotel lá, eu lá. E eu fiz Legal. bons amigos, sabe? Tive várias experiências lá. O café é um passaporte para bons amigos e boas emoções. Que Vale a pena. legal. Vale a Que pena. legal. Assim, o feedback aqui em real time está maravilhoso, todo mundo gostou. Pô, E você é bacana. nosso convidado para fazer uma presencial na BS. Assim Vai que ser a um gente prazer. puder, nós vamos fazer uma degustação meio da tarde para que a cafeína deixe o pessoal dormir de noite, não é isso? É isso aí. Porque depois do entardecer, a gente vai para o irmão mais velho. Vai para o irmão mais velho, vai para o vinho, né? Tá certo. Muito bem, muito bem. Foi uma maravilha. A gente teve uma audiência que, quando a live é desse nível, a audiência só aumenta. Foi o que aconteceu na sua, né? Pô, Batemos aí 66, 67 pessoas. No universo do vinho é realmente sensacional, pô, como eu legal. imaginei que seria, né? Foi muito bom ter conhecido a sua irmã, a Laura, que é a nossa Legal. associada, viajou com a gente lá para o sul, né? Vocês são três irmãos, né? Nós somos três irmãos. É o Jorge, que é o mais velho, e a Laura, que é mais nova do que eu, e eu do meio. Aham, legal. Foi uma delícia, Paulo. A gente tem aí um minuto, Pô, se você quiser mandar uma prazer. mensagem nesse 1 minuto e meio, pode usar esse tempo para encerrar a live. Primeiro, eu estou muito contente da oportunidade e estou suando aqui, né? Essa lâmpada, tudo aqui, foi muito bacana. Foi minha primeira live e, assim, muito obrigado mesmo pela oportunidade, pelo bate-papo super, super gostoso conversar com Eu que vocês. agradeço. Que E agradeço. eu digo isso, a gente está muito feliz de estar entrando nesse universo do vinho, sabe, como um irmão mais novo, o café, e para descobrir isso e, de repente, juntar esses conhecimentos e prosseguir com isso e receber mais pessoas, esse é o nosso caminho. A agricultura, Maravilha. para ter sucesso, ela tem que ter o turismo. Isso é fundamental. Privilegiem os produtos locais, Isso privilegiem aí. as nossas terras que estão aqui muito próximas e que a gente precisa desse carinho, dessa atenção para poder interagir com vocês. Muito Maravilha. obrigado. Obrigado. Vamos nos falando, mantendo contato. Fique em casa. Um Fique em casa. abraço. Tudo de bom. Abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.